Olá pessoal, Pai seja convosco, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, Pastoral Urbana Matéria. O que nós vamos ver hoje? Capítulo 2 e capítulo 3 do seu livro. Tópico 1, Situação Social e Política da região da Galileia, a região onde Jesus viveu. Capítulo 3, o ministério do apóstolo Paulo como referência para a igreja na cidade. E tópico 2, aprendendo com ele, em Atos dos Apóstolos. A situação social e política da Galileia nos dias de Jesus. Não é possível realizar uma pastoral urbana sem conhecer e entender o contexto onde a igreja está inserida. Nós vimos na primeira aula, a importância de você fazer o estudo, de você entender a cidade, a construção, o desenvolvimento dela, a formação dela, e você entender o contexto onde a igreja está inserida ajuda muito, para que você possa realizar um trabalho de pastoral urbana de fato. Então, obviamente, nós vimos isso, e nós vamos nos aprofundar nisso. A região da Galileia é uma pequena faixa de terra ali demarcada, você pode ver no mapa, Então, no período aí de Jesus, ele era governado pelo Império Romano, que tomava conta de toda essa faixa de terra aí, onde está demarcada, em marrom, em verde, aí você pode ver, o Império Romano tomava conta de tudo isso, ele vinha crescendo e governando, tomando domínio sobre os povos, sobre toda essa região. Então, um império que foi muito robusto, forte, tinha sua característica particular de dominação dos povos, Então, e a faixa da Judéia, onde estava a região da Galileia, está inserida aí no poder aí de domínio do Império Romano, no século aí 2 aí. Palestina nos tempos de Jesus. Seu território aí para que a gente possa entender um pouco, ela é menor aí do que o estado do Espírito Santo nosso. Então é muito pequeno mesmo. É uma pequena faixa de terra. Possui uma área aproximadamente de 34 mil quilômetros quadrados e cerca de 650 mil habitantes para a época, para aquela época lá. Então é aproximadamente. Acredita-se que era essa população que tinha a região ali da Galileia. Sistema político e administrativo. Então nós precisamos entender como que era formado essa característica, a estrutura sociopolítica da região, para que você possa trazer para os dias de hoje, para que a gente possa entender, aplicar o que Jesus passou, o que Jesus viveu, para que você possa aplicar nos dias de hoje. Então nós temos ali no sistema político, administrativo, sinédrios, que surgiram no período da helenização, no Império Grego, ainda no Império Grego. Então eles surgiram ali, seria particularmente aí característica aí do nosso judiciário, onde eles julgavam as causas do povo, traziam ali para que fossem julgados. Então, trazendo aí contextualizando com a nossa realidade, seria mais ou menos isso. A dominação romana aí tem sua característica com relação à cobrança de inúmeros impostos. Ela dominava a população, a nação, entrava, dominava, e ela permitia que ela tocasse sua vida, que ela tivesse sua prática de religião, ao seu sistema estrutural ali, político e governamental também, desde que eles estivessem totalmente sujeitos ao Império Romano. Com relação a isso, tudo imposto aí, sobre cargas tributárias altíssimas eram colocadas sobre o povo que estava dominado. Então eles tinham que pagar altas taxas para que pudessem se manter naquele período. Então era terrível a prática de extorsão a qual o povo acabava sendo submetido. Não diferente dos dias de hoje, A gente, ninguém gosta disso, Nós sofremos da mesma forma.
é, a, é, a cargas tributárias altíssimas, e se nós víssemos retorno para isso nas cidades, né, mas infelizmente acabamos não vendo, né? Se isso retornasse, se você realmente de fato pagasse os impostos devidos, mas voltasse, se isso voltasse na educação, se fosse realmente investido na área da educação, na saúde, na questão de segurança, em mais trabalhos, em mais empregos, para todos pudessem ter acesso a isso, né? Obviamente ninguém se queixaria de pagar, né? Mas o que mais agrava é que a gente paga e não vê retorno nisso. Né? Muito pelo contrário, aqueles que deveriam estar trabalhando em pró para retornar isso para benefício da sociedade acabam trabalhando para benefício próprio, né? Isso que é muito triste, né? A sociedade fica refém do poder público, né? Do poder político. É, um personagem interessante, Herodes Magno, né? O Grande. É grande por quê? Porque não que ele era grande, mas sim pela mania de grandeza, né? De suas construções na época, né? Então construiu inúmeros palácios, arqueodutos, né? Trazia águas aí, a cidade construiu muitas cidades, palácio de Messada, e também o templo, né? O templo onde Jesus esteve ali orando, onde Jesus colocou o pé, onde ele profetizou que não ficaria pedra sobre pedras naquele lugar. Então foi Herodes o Grande aí que construiu, né? Iniciou a construção do templo aí, provavelmente ali próximo da década de 40 a.C. E seus sucessores, Arquelau, Filipe II, Herodes Antipas e Agripa II, né, que tomaram conta das regiões, né? As regiões ali foram divididas entre seus sucessores e cada um reinava ali na sua região, né? Com relação a isso aí, após isso veio movimentos da resistência, da guerra judaica do século I, né? Então, na época de Jesus ali houve muitos movimentos, muitos se levantaram, né, contra esse poder político, esse poder opressor do Império Romano, né, e trouxe com isso, né, a resistência, né, a guerra aí, no ano de 70 aí, a destruição de Jerusalém, consequência disso a destruição de Jerusalém e também do templo, né, o templo a qual concretizando aí, se cumprindo aí a profecia de Jesus, onde que não, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra. A questão econômica, né, da região, principais atividades, nós temos ali a agricultura, né, cultivavam em cevadas, trigos, né, pecuária era ovelha, boi, jumento, camelo, participavam muito, faziam muito uso da pesca, né, então o próprio Senhor chamou os seus discípulos ali, né, os apóstolos, seus seguidores ali, muitos pescadores, né, extrativismo de betume, e muitas outras atividades aí que aqueciam a economia, movimentavam o setor da economia na região, né. Organização social, né, então eram divididos entre ricos, né, grandes proprietários, comerciantes, o alto clero da sociedade, os médios, que eram sacerdotes, pequenos e médios proprietários rurais, comerciantes, e os pobres, né, trabalhadores em geral. E abaixo disso aí tinha os miseráveis, né, que eram considerados os mendigos, excluídos e escravos, né, que eram colocados como os servos, judeus com dívidas temporárias, né, que tinham suas dívidas, né, então eles eram feitos como servos, né, para que quitassem as suas dívidas. E escravos, né, que eram pessoas de fora aí, pagãos assim, que estavam ali, que eram feitos como escravos aí perante a sociedade. Instituições religiosas, né, nós temos o templo, né, então havia-se o templo, os sacerdotes com um caráter político, né, que isso que é triste na época, né, então eles haviam se corrompido, estavam completamente fora, né, dos caminhos de Deus, né, os sacerdotes ali estavam corrompidos, né, então dentro de toda a história, né, do povo de Deus ali, o povo judeu, nós vemos, né, essa questão, né, dos sacerdotes se corrompendo, Deus levantando profetas, né, para confrontá-los, os líderes religiosos, né, para confrontá-los, né,
porque eles eram responsáveis de dar direção ao povo de Deus, né, orientá-los de modo correto, mas eles eram os principais a estarem se desviando e desviando o povo também. E no período de Jesus, na época de Jesus, não foi diferente, né? Jesus confrontou muitos, né? Foi muitos os encontros que eles tiveram ali em confronto direto. Então, obviamente, ele não era mais de caráter religioso, né? Realmente era caráter político, era por interesses de poder. Eram colocados ali por questões de poder político. Então não eram mais sacerdotes da linhagem de Levi, não eram mais realmente de consagração, né, da família de Levi. Então eles perderam essa característica. Né? Nós somos sacerdotes, né, e temos também as sinagogas, né, que eram espalhadas por todas as regiões. Não se sabe ao certo quando que elas surgiram, né? Acreditam-se, alguns teólogos aí acreditam que elas surgiram no período do exílio na Babilônia, onde eram realizadas as práticas de leitura da Torá, das Escrituras, e acredita-se que ali surgiu, né? E trouxe isso, né? As sinagogas juntos com o povo quando eles regressaram do segundo exílio, né? E festas religiosas, né? O povo de Deus, o povo judeu é um povo bastante festivo, né? E são inúmeras as festas. Vocês vão ver no decorrer do curso de vocês, se já não viram em algumas matérias, vão ver que vão abordar bastante com relação a isso, né, cultura bíblica, né, vai falar bastante com relação às festas religiosas, que eram bastante, e cada uma delas tinha o seu propósito. Judaísmo no século I, né, os principais grupos políticos religiosos, nós temos os fariseus, saduceus, que são os dois principais, vamos dizer assim, né, os que mais confrontaram, né, a qual Jesus, né, tentaram confrontá-lo, tentaram pegá-lo, né, e não sossegaram enquanto não conseguiram, né, enquanto não conseguiram realmente prendê-lo, né, e sentenciá-lo ele à cruz, né. E temos os essênios, herodianos e os zelotes, também são grupos aí que eram de fator político e também religioso, né? Principalmente político, né? Então é bastante misturado nessa questão, nesse período de Jesus, né? Essa questão desses grupos aí, eles eram muito entregues às questões políticas e também religiosas. Diante de todo esse cenário, nós temos quem? Nós temos Jesus aí na sua aplicação na pastoral urbana, né? Ele que passou por todos essas afrontas, essas perseguições, foi muito perseguido por esses líderes políticos, né? Esses grupos políticos num todo, né? Perseguiram muito Jesus, tentaram afrontá-lo, tentaram pegá-lo, usavam de artimanha, tentavam de todo modo, né? Derrubá-lo, né? Diante da população e também diante do Império Romano, né? Então Jesus enfrentou tudo isso, né? Um período bastante difícil, um governo opressor sobre toda a região, né? O Império Romano foi colocado à prova muitas vezes com relação a devoção a César, a devoção a Deus com relação a isso, mas ele mostrou sabedoria de fato, né? Quando ele foi colocado à prova, né? E ele mostrou, né, na figura da moeda, quando os fariseus questionaram ele, né, com relação aos tributos, se pagava ou não pagava, se quem que deveria ser pago, e ele falou, né, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, mostrando sabedoria, discernimento no que estava acontecendo ali e nos ensinando também, né? Então tudo aquilo que Jesus viveu, passou, traz ensinamento para nós, né? Nós devemos saber separar as coisas, né? Devemos realmente cumprir com nossas obrigações aqui como os verdadeiros servos de Deus, devemos cumprir como verdadeiros filhos de Deus, né? Cumprir também com as nossas obrigações da terra, né? Honrar com os nossos compromissos, nossos deveres. Então não podemos praticar um evangelho, pregar um evangelho a qual nós não vivamos, né? Então precisamos viver um evangelho verdadeiro, genuíno, né? Honrando com nossos compromissos, com as dívidas,
Não posso ser um caloteiro aí e sair querendo pregar aí moralidade aí diante dos outros. Não, tem que estar com a minha casa em ordem, tem que estar com as dívidas certinho, tem que colocar isso diante de Deus, né? Eu sei que a gente às vezes passa por momentos difíceis, né? Isso é normal com todo mundo, mas eu não posso ter uma vida dedicada a isso, não posso ter uma vida totalmente errada. Então tem que saber que é o momento, né? Então às vezes a gente passa aperto, a gente passa dificuldade, isso é normal. No decorrer, todo mundo pode passar um momento da vida dificuldade, mas eu não posso deixar de honrar o compromisso. A hora que eu puder, eu vou lá e honro, né? Posso chegar lá e dar a minha cara, ó, não, eu vou honrar com esse compromisso, eu vou assumir essa dívida, não estou fugindo dela, não, vou honrar. E assim Jesus fez, né? Então não pode ser diferente com nós. O que eu não posso é ter uma vida errada, né? Jesus passou o que passou, teve dificuldade, né? Praticou a pastoral, cuidou do povo que estava sendo oprimido, que estava sendo realmente saqueado dos seus bens, dos seus pertences, de tudo aquilo que eles produziam, né? Vinham essas pessoas e saqueavam eles, tiravam tudo que eles tinham, né? Tudo que eles produziam, muitas vezes o alimento, o animal que trazia retorno para eles, e eles acabavam perdendo. Mas Jesus estava ali ajudando, acolhendo, dando de comer, alimentando, realmente porque viam eles como uma ovelha sem o seu pastor. Então ele abraçou mesmo o povo, mesmo diante da dificuldade. Ele não olhou para si mesmo, ele olhou para a população num todo, né? Viu que a população, as pessoas necessitavam de um pastor, necessitavam de uma ajuda, necessitavam do socorro. Eles necessitavam da pastoral urbana. Então, praticar a pastoral urbana, trazer isso para os dias de hoje, é fato. Né? E você é convidado para isso. Né? As pessoas estão aí, sendo oprimidas pelo sistema, pelo governo, pelas cargas tributárias, pela falta de organização estrutural a qual a cidade deveria apresentar e não apresenta. A cidade é um caos, muitas das cidades, eu conheço várias cidades no Brasil, meu trabalho eu viajo bastante. E, de fato, você que mora em Curitiba aqui, você tem que agradecer, levantar as mãos para os céus. Mas aí fora tem cidades que não tem estrutura nenhuma, perecem, a população está perecendo, precisa de ajuda, precisa de socorro. Né? Então nós devemos fazer alguma coisa, sempre que possível, ajudar, né? Socorrer essas pessoas que precisam de Jesus, precisam de uma palavra, precisam de um conforto, de uma direção. Certo, pessoal? Fica essa reflexão para vocês aí. Adiante, né? O ministério do apóstolo Paulo, como referência para a igreja na cidade. Né? Estudaremos seu método de trabalho, as aplicações e suas estratégias, e os motivos que o levaram a um trabalho sério e enganjado. Né? Obviamente, você ter pessoas como referencial de bons trabalhos é você usar de sabedoria. Então, nós temos Jesus como nosso referencial máximo, mas olhar para outras pessoas, outros projetos e trabalhos que deram certo, e você buscar isso e aprender com isso e crescer com isso, é muito importante. Eu acho de muita sabedoria. E o apóstolo Paulo é um homem, um instrumento a qual Deus utilizou, a qual foi de fato, né, um homem a qual realmente cumpriu com o seu propósito, né, realmente trouxe resultado, e até os dias de hoje, né, suas cartas aí falam, bastante usado pelo poder do Espírito Santo, e fazer uso disso não é errado não, muito pelo contrário, podemos aprender muito com ele. Característica do seu trabalho, né? 52 igrejas estabelecidas, né? novas estabelecidas. Então, um trabalho muito grandioso. Né? Então, realmente, de fato, é um trabalho grande, expansivo, né? Com bastante resultados. Trabalho em equipe. Paulo trabalhava em equipe. Não tem como você fazer algo no reino de Deus de forma independente. Deus não trabalha dessa forma. Deus pode fazer tudo sozinho, mas ele não faz. E ele espera sempre trabalho em equipe, e espera que você trabalhe em equipe.
né? Todo trabalho no reino de Deus deve ser assim, né? Nós não conseguimos fazer nada sozinho, né? Nós dependemos, acima de tudo, de Deus, do Espírito Santo, para fazer algo no reino dele, né? E precisamos ter a convicção disso, que não conseguimos fazer nada sozinho. Nós precisamos da ajuda das pessoas, né? Qualquer trabalho que você for implantar, projeto na sua igreja, você vai contar com a ajuda das pessoas. Sua natureza corporativa, né? Trabalho autônomo dos colaboradores, ou seja, ele dava autonomia para que eles pudessem fazer, né? Ele ensinava, instruía, capacitava ali, né? Dava a caminhada com eles e dava autonomia para que eles pudessem trabalhar. Ele confiava no trabalho dos seus discípulos, né? Dos seus seguidores também. Então ele confiava neles, né? No seu trabalho. Então ele dava total autonomia. Então isso era uma característica do apóstolo Paulo, a qual nós podemos aprender. Infelizmente muitos líderes não crescem, não têm o seu ministério evoluindo, porque muitas vezes eles querem abraçar tudo, não deixam que as pessoas caminhem, que elas cresçam, que elas evoluam, seus discipulados venham a crescer. E não dão essa autonomia para eles executarem as tarefas, as atividades, os projetos, né? Então isso acaba fragilizando, né, um pouco o ministério deles. Paulo não, Paulo usava muito do contrário isso, né? Dava total autonomia para aqueles que caminhavam com ele, né? E o resultado está lá em cima, 52 igrejas estabelecidas. O relacionamento da igreja com a comunidade. A igreja se relaciona diretamente com a vida comunitária. Ela vive junto, ora e atua em comum, onde um coopera para o bem de todos, e através da construção de uma sociedade cristã e justa se deduz qual é o sentido de ser igreja. Não tem como você não sentir as dores das pessoas se você não orar por elas, se você não derramar lágrimas por elas. Então você tem que realmente, de fato, amar as pessoas que estão ali, o projeto a qual você tem ambição de apresentar para elas, que essa proposta chegue até elas, que realmente venha dar resultados, se primeiramente você não orar por elas, para que elas não venham ser impactadas, para que o Espírito Santo esteja operando, que tudo esteja na direção do Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse entendimento, né? E se dedicar ao máximo, né, em pró do melhor para essas vidas, para essas pessoas que tanto necessitam, né? Esse texto, esse versículo, né, de Mardoqueu, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande com os judeus, agradável para com a multidão e seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então ele trabalhava com todo o esforço para o bem de todo o povo, né? Orando, né, e trabalhando, exercendo realmente o seu papel ali diante da sociedade, a qual Deus espera que todos nós façamos, né? Que sejamos realmente de fato exemplo, que realmente sejamos igreja, né? Esse referencial, que seja realmente essa referência para a sociedade, que as pessoas possam realmente ver essa diferença na vida de um cristão, de um servo de Deus. Movimentos evangelizador urbano de Paulo, né? Paulo estava motivado a evangelizar, implantar igrejas e organizar comunidades. Apesar de toda a hostilidade e perseguição do seu povo, era óbvio que algo movia. Podemos chamar isso de motivações missionárias de Paulo. O que movia, o que motivava Paulo? Tinha algo, né? Porque passar pelo que ele passou, todo o sofrimento, né, em prol do ministério dele, do chamado dele, tinha algo que movia ele, né? E as motivações eram justamente essas, né? A paixão dele por Cristo, né? Realmente, de fato, ele era apaixonado por Cristo. Ele sabia quem era a pessoa de Cristo. Ele teve esse encontro com Cristo, né? Então ele sabia quem de fato Cristo era, que Cristo era Deus. Ele também era apaixonado pela igreja. Então era apaixonado pelas coisas de Deus.
e ele tinha também convicção no seu chamado. Não tem como você praticar pastoral urbana, você praticar o evangelho na vida das pessoas se você não ter convicção no seu chamado, né? Por quê? O chamado, às vezes, muitas vezes, ele acaba se tornando ingrato, porque cuidar de pessoas, às vezes, não é fácil. Quando você lida com pessoas, você acaba sendo machucado também. Então, isso é algo que é natural, está dentro do ser humano. Então, você tem que saber lidar disso. Tem que saber lidar com essa situação. E se você não tiver a convicção disso, do seu chamado, que aquilo ali você foi levantado por Deus para executar realmente de fato aquilo, você vai abandonar, você vai parar, você vai largar a mão no primeiro obstáculo, você abandona tudo. Eu tenho testemunhos de colegas aí de missões, de ministério, que foram para outros países implantar projetos a qual Deus colocou no coração deles. Um missionário estava lá na África, construiu a igreja não, uma escola, estava construindo uma igreja para a comunidade na região. A primeira escola a qual ele estava construindo, a população foi lá e tacou fogo, destruiu totalmente aquela escola. A escola que era um benefício para a população, para eles mesmos, mas eles não entenderam e foram lá e tacaram fogo. Então, obviamente que ele se deixou abater, ficou triste de primeiro momento, mas quando ele buscou força em Deus, né? Quando ele tinha convicção de que Deus o chamou para aquilo que realmente o lugar dele era aquela nação, era aquele lugar, o propósito de vida era aquele, ele deu a volta por cima e continuou, não parou, não desistiu, né? Mesmo diante da dificuldade. E hoje ele tem mais de 20 escolas espalhadas por toda a região lá, várias aldeias, né? Várias tabancas lá, a qual ele construiu escola, e hoje a maioria das aldeias solicitam, vão até ele pedir para que ele implante as escolas na aldeia dele. Então, hoje reverteu a situação, né? Então, mas isso levou anos, né? Levou tempo, ele tem anos que está lá, né? Então, se você não tiver a convicção do seu chamado, você não saber que foi Deus que te chamou, você vai desanimar, você vai querer parar, você vai querer desistir. Então, muitos ministérios acabam morrendo, muitos projetos, né, acabam perecendo, ficando parado no primeiro obstáculo a qual a pessoa venha passar e dificuldade, acaba desistindo e abandonando tudo, né? Segundo, ele era movido e motivado pela necessidade das pessoas, né? Ele sabia, assim como Jesus, né? Jesus enxergava a necessidade das pessoas, Paulo também, né? Então, Jesus via a fome das pessoas, ele sabia que era os seus discípulos que tinham que dar de comer, somos nós que devemos dar de comer, Jesus falou, né? Nós que devemos alimentá-los, naquela condição a qual eles estavam inseridos, né? Obviamente não é num todo, né? Nós devemos entender a realidade e o contexto a qual nós estamos, né? Então todas as pessoas a qual Deus trazer para você, né? Você tem que resolver da melhor forma possível, né? Então se é um alimento, por que não? Se você tem um alimento, por que não? Se é uma vestimenta, por que não? Né? Se é uma palavra, por que não? Se é um abraço, por que não abraçar? Então, às vezes a necessidade da pessoa é simplesmente uma conversa, algo simples, é simplesmente o tempo a qual as pessoas hoje não têm entregado mais. As pessoas vivem numa correria louca, né, de cima para baixo e o tempo todo e atrasado, e sempre correndo em busca de tempo, em busca de mais tempo, e o tempo está cada vez encurtando mais. Então não param, não se preocupam, não entregam o tempo, se dedicam para as pessoas, não ouvem de fato as pessoas, né? Estão ali parados, mas de fato não estão. Então, aonde você estiver, com quem você estiver, esteja ali de fato 100%, entregue 100% as dores e as necessidades daquelas pessoas, né? Que você realmente possa estar ouvindo aquela pessoa, estando conectada a 100% com ela, para que você possa realmente apresentar ela diante de Deus e para que você possa estar ajudando de fato, né?
E outra motivação de Paulo é a convicção teológica, né? Ele enfrentou inúmeras pessoas, né? Tentaram destruir o seu trabalho, o seu projeto, né? Pessoas com heresias, né? Trazendo falsos ensinamentos. Ele instruiu a, a igreja, mostrou o caminho, foi mostrando para eles, né? Então Paulo enfrentou isso, mas para isso ele tinha convicção do que realmente ele pregava, de quem ele pregava. Ele sabia quem é que ele estava pregando, que era Cristo, né? Que era de fato o Deus na terra, né? Aquele que morreu e ressuscitou. Ele sabia realmente de fato quem ele estava anunciando. Ele tinha convicção disso. Nada o abalava. Não era qualquer vento de doutrina, ventinho ali, que fazia mudar o pensamento dele, se desviar, como muitos hoje. E hoje, mais do que nunca, né, são vários ensinamentos, né, são várias pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, mas estão completamente longe do Espírito Santo e acabam distorcendo a palavra, apresentando falsos ensinos, né? São falsos profetas, falsos mestres. Infelizmente, né, Jesus disse que eles estariam aí, mas cabe nós mergulhar no conhecimento da palavra de Deus para que nós não venhamos cair no engano e muito menos deixar que as pessoas sejam iludidas e enganadas por esses, né? Assim como Paulo fez, instruiu a igreja, instruiu as pessoas, né, no evangelho verdadeiro e genuíno. Estratégias missionárias de Paulo. Pregação do evangelho no poder do Espírito Santo, sempre no poder, né? Paulo era totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Não tem como você fazer nada na sua igreja, nada no reino de Deus, se você não for dependente de Deus. Se você não for totalmente entregue na vontade do Espírito Santo de Deus. Paulo estava querendo ir pregar na Ásia, né? Mas o Espírito Santo falou, não é para lá que você vai para Macedônia. É ali que vão ouvir a tua palavra, é ali que vão ouvir a tua mensagem. Então, quando você está sensível, você obedece, você segue o Espírito Santo, obviamente os resultados vão acontecer, né? Os resultados vão acontecer, você não vai se frustrar diante do que vai acontecer. Agora, quando você vai sozinho, você vai sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, né? Você se frustra no seu projeto, no seu trabalho, não vai adiante. Onde Deus está, as coisas acontecem, né? Então, sempre na dependência total do Espírito Santo, do poder, e eu prego isso, né? Quando eu vou nas igrejas, eu falo sempre para Deus, eu quero ver sinais. Aonde eu ando, eu quero ver sinais. Porque o Evangelho é isso. A palavra diz, né, que os sinais seguiriam aqueles que creem. E eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, e eu quero ver esses sinais. E a gente, por onde a gente tem andado, a gente tem visto. A gente vê milagre acontecendo, a gente vê o agir de Deus. É assim que tem que ser. O trabalho, o projeto implantado. Os milagres têm que acontecer. Tem que haver transformação na vida das pessoas. Tem que haver libertação. Tem que haver cura. Tudo através do poder do Espírito Santo de Deus. Plantação de igreja, Paulo como estratégia, né, implantou inúmeras igrejas, então ele, nas suas viagens missionárias ele implantava muita igreja, né, e também o apoio estrutural da igreja de Antioquia. Paulo sabia, né, que tudo o que ele fazia, o que ele realizava, ele estava debaixo de uma cobertura espiritual. Né? Então o grande apóstolo Paulo, né, então ele sabia também o seu lugar, né, ele sabia que ele devia respeito, deveria apresentar os resultados para a igreja, e assim ele fazia, né? Então ele estava debaixo da cobertura da igreja de Antioquia, né? Diferente de que muitos aí praticam hoje, né? Se acham os maioral do evangelho, não precisam de igreja, não precisam do apoio de ninguém, né? Só do Espírito Santo, mas não é assim que o Espírito Santo trabalha, né? Não é assim que Jesus quer, né? Então esteja ali debaixo de uma cobertura da autoridade do seu pastor, que esteja debaixo da bênção dele, né, para que todo o trabalho venha a ser feito, né, para que ele possa dar resultado, que seja feito com excelência, né? Quando faz da maneira correta, debaixo das bênçãos, da autoridade do seu pastor, né, da sua igreja, você
com certeza você vai ver o agir do Espírito Santo, você vai ver tudo isso aí reunido no seu trabalho, no seu projeto, e os frutos vão acontecer. Né? Aprendendo com Paulo, né, em Atos dos Apóstolos, novos líderes devem surgir. Os líderes atuais devem ser capacitados e os líderes antigos precisam ser atualizar. Como descobrir novos líderes? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer sempre, né? Como descobrir, né? Como identificar? Não acontece evangelização na cidade sem o apoio e trabalho de uma liderança comprometida. Por isso, veremos a importância de investir na liderança. Formação de liderança. Paulo discipulou pessoas escolhidas por ele mesmo para serem os líderes da comunidade na sua ausência. Então ele sabia, conhecia muito bem as pessoas a quem ele confiava, né? A quem ele entregava, né? essa autorização, a liderança, né? Da igreja ali daquela região, daquela cidade. Nas igrejas que fundou, procurou deixar uma liderança bem estruturada, né? Presbíteros, né? Orientava sempre para isso, né? Que sejam sempre homens íntegros, né? Pessoas corretas, pessoas de boa índole, né? Não pessoas entregues aí à vaidade, né? Pessoas realmente convertidas, né? Pessoas sérias, para que realmente fossem líderes da igreja, né? Que estavam ali à frente do corpo de Cristo. Certo? Por isso devemos empreender mais na formação desses líderes. É preciso que a liderança seja bem formada, né? Então, você buscar essa formação, você se capacitar nessa questão é extremamente importante, né? Você é um líder. Deus está te colocando como um líder, vai te colocar confiar pessoas em suas mãos, vai confiar almas em suas mãos. Então, você se capacitar, você entender, você ser também um bom liderado faz parte de uma liderança. Não tem como você ser um bom líder se você não é um bom liderado. Se você não obedece, se você não aceita ordens. Então tudo isso está envolvido numa coisa só, né? Obedecer. Tem que saber obedecer. Razões pelas quais algumas pessoas chegam até a igreja. Jesus viveu numa realidade que temos experimentado. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Queres vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, né, as pessoas muitas vezes vêm para a igreja por vários motivos, né? Vêm porque ou foram convidadas, ou porque o cônjuge traz, a pessoa ali do relacionamento acaba arrastando, algum amigo, né, convida, a pessoa vem, o evangelho vem, desce, né, desce quadrado, a pessoa não aceita a palavra, acaba voltando. Isso acontecia na época de Jesus. Jesus passou por isso, né? Então nós não devemos se frustrar. Muitas vezes, né, as pessoas não vão aceitar a sua pregação, não vão aceitar a palavra a qual você vai dar, mas tudo isso faz parte, né? Jesus enfrentou, Jesus passou por isso, Paulo passou por isso também, né? Foi perseguido, foi enxotado de muitas cidades a qual ele pregou o evangelho, e não por isso ele parou, não desistiu, não desanimou, muito pelo contrário, continuou pregando, continuou firme na sua convicção, no seu chamado, e fazendo, cumprindo com o seu papel. Pelas simples razões que muitos e outros estão fazendo a mesma coisa. Então as pessoas vêm para a igreja só por moda, porque as pessoas estão indo, né? E acham legal. Porque alguém as levou e viram outros indo a essa igreja, outros atrás de sinais e maravilhas, né, milagres, buscam a Deus somente pela bênção, né? Ah, eu vou lá porque eu vi falar que naquela igreja a pessoa foi curada, então eu vou lá, vou ser curado também. Vão em busca disso, né? Ou talvez status, reputação, influência, né? Hoje a igreja traz isso também, né? Infelizmente, né? Tem igrejas que visam isso, né? Então as pessoas acabam buscando isso de forma errada, mas acabam buscando por benefícios em sua profissão, seus negócios, tirar proveito da cruz,
né, no 6 ali, não querem sofrer o castigo eterno, né, tem medo do inferno, eu vou lá, né, ou por moda, porque estão enganados a respeito de Cristo e sua mensagem. Né, com certeza, né, com certeza. Não entenderam o Evangelho, precisam nascer de novo, precisam ter um encontro, né, mas a gente precisa entender que existe tudo isso dentro da igreja. Precisamos entender que existe tudo isso dentro do trabalho a qual você vai implantar na região. Tem pessoas que vão vir somente por aquilo a qual você vai estar fornecendo. Seja ele alimento, seja ele uma roupa, seja ele uma proposta, seja ele um benefício a qual aquela pessoa vai receber. Ela nem vai querer saber do Evangelho, nem vai querer saber de oração, não, muito menos de Jesus. Né? Mas nem por isso você pode desanimar. Nem por isso você vai deixar de fazer. Porque querendo ou não, a palavra diz que a palavra nunca ela volta vazia. Você lançando a palavra, você pregando a palavra, ela não volta sem antes fazer o efeito a qual ela foi preparada para fazer. Né? Então é no tempo de Deus, é Deus que vai fazer aquela palavra crescer e germinar naquele coração. Então não julgue a pessoa, né? Não fique triste. Muitas vezes ela está cega espiritualmente, né? Nós precisamos entender isso, né? E de forma nenhuma desanimar em nossos trabalhos. É dentro desse contexto aí que o pastor, o líder, deve desenvolver o programa de discipulado e treinamento. Ele deve acreditar nas pessoas e no seu potencial para se tornarem verdadeiros cristãos. Jesus acreditava, investia e apoiava as pessoas, dava valor ao desacreditado, incentivava o desanimado. Então as pessoas muitas vezes chegam arrebentadas na igreja e muitas pessoas se põem mais para baixo. Nós devemos fazer o contrário, incentivar, apoiar as pessoas, né? Identificar as pessoas que têm potencial para isso, né? Para ser um líder, para que esteja à frente. Um grande líder tem essa visão, ele enxerga isso. Né? Então, desenvolver trabalhos para que novos líderes venham surgir é essencial para o crescimento do reino. E como escolher os líderes? Né? Escolha o seu livro, né, traz algumas características, né, alguns fatores a qual nós podemos estar trabalhando, né? Um deles é a escolha os fiéis, né, que diz lá em Mateus, por trás, aqueles que trabalham mesmo por trás dos bastidores, né, pessoas que não buscam os holofotes, né, mas trabalham de forma igual, né, independente, né, que o desejo dele de fato é que Cristo apareça, não ela. Né? Então, infelizmente tem pessoas que buscam o altar somente para aparecer, somente para trazer posição, status, né? E não é o propósito ideal. Né? Então, buscar aquelas que trabalham de forma igual, aquelas pessoas que trabalham tanto quando estão aparecendo, quando não estão aparecendo de forma igual. Ore pedindo sabedoria, né? Pedindo para que Deus mostre essas pessoas, esses líderes, né? Falar com Deus em primeiro lugar, acima de tudo, né? Então apresentar essas questões a Deus. Eu já tive essa experiência, né? Até mesmo no ITQ, eu tinha que deixar alguém no meu lugar e eu não sabia quem deixar, né? E eu pedi para Deus, né? Para Deus me mostrar. Até eu em particular estava pensando numa outra pessoa, uma pessoa que se destacava muito, né? Era uma pessoa bastante comunicativa, uma pessoa muito extrovertida, se dava bem com todo mundo, se comunicava de forma sensacional, mas Deus escolheu outra pessoa, né? Deus me mostrou outra pessoa, era uma pessoa totalmente diferente. E eu desacreditei, confesso que eu desacreditei. Eu falei, mas de fato, será que é realmente, Senhor? Será que é mesmo essa pessoa, né? E ele falou, não, é essa mesmo. Não, é ela mesmo que eu quero. E assim, eu fui lá, comuniquei a ela, né? E ela aceitou. E eu vi ela realmente de fato cresceu como um leão. Eu realmente via que ela era dependente de Deus e eu via realmente o Espírito Santo agir através da vida dela. Eu via a unção de Deus sendo derramada na vida dela. Eu vi realmente ela se tornar uma gigante diante
da situação, né? Então, quando nós pedimos direção de Deus, não erramos, né? Então, Deus sabe o que faz. Lembre-se que não existe ninguém sem talento, né? Então, todo mundo tem o seu propósito, todo mundo tem o seu dom, todo mundo tem o seu talento, né? Então, identificar os talentos na igreja e fazer com que as pessoas se movimentem, coloque esses talentos à disposição, é interessante isso, né? Porque isso movimenta a igreja, movimenta o corpo de Cristo, faz as pessoas se sentirem úteis, ajuda elas a crescerem no reino de Deus, a se desenvolverem também, a se sentirem melhor. Quando nós estamos trabalhando pelos outros, né? Isso nos motiva, né? Nos traz um sentimento, um retorno muito bom, né? Quando nós nos sentimos úteis, né? Então, muitas vezes as pessoas desprezam aqueles que são rejeitados, a qual o mundo não olham para elas, né? E Jesus não rejeita, Jesus abraça o rejeitado, o desprezado. E nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olha, né? Olhando o coração delas, e não para a aparência, não pelo status, pelo que ela tem, mas sim pelo que ela realmente é. Isso, principalmente no mundo espiritual. Quem de fato ela é no mundo espiritual. Quando uma pessoa é de oração, quando uma pessoa é realmente consagrada, quando a pessoa tem um coração voltado para Deus mesmo de fato. Prestar reconhecimento aos líderes que escolheu, né? Isso aí também é extremamente importante, reconhecer. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra, né? A quem é digno de honra. Então não é errado honrar as pessoas, né? Reconhecer o esforço, a dedicação das pessoas, o trabalho exercido, né? Então isso é gratificante também para as pessoas que recebem isso, né? E é edificante para o corpo num todo, né? Certo, pessoal? E é isso, né? Encerramos mais uma aula, né? Deus abençoe a todos e até a próxima aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço.